Terceiro bloco. O primeiro foi na live do Face, o segundo na live do Instagram e agora voltando para a live do Face. São 10 horas e 24 minutos. Dia 13 de janeiro de 2020. O assunto é transporte urbano. Eu tenho 25 minutos para o término do programa. Mas vamos falar muita coisa. Olha que voou, não foi? Graças a Deus. Isso o assunto quando é bom errar, vai embora. 2020. Não sabemos quem irá ganhar. Quem vai ganhar. Como é que você, na sua visão, você enxerga o novo prefeito, a nova gestão? Como vai encontrar o transporte urbano em Maceió, ou seja, os ônibus de Maceió? Vamos lá, passo 1. A gente precisa fazer uma pesquisa matriz origem e destino. O que é isso? É o planejamento estratégico da questão do transporte público urbano. Por que isso? Eu preciso saber quem é a pessoa que pega ônibus, bicicleta, táxi, carro, moto, quem é que anda de trem, no caso o VLT. A gente precisa entender qual é a dinâmica da cidade. A cidade é feita de gente, as pessoas se locomovem todos os dias por motivações diversas. As pessoas vão para o trabalho, para a escola, as pessoas vão para a igreja, vão para o espaço de lazer, as pessoas vão para o hospital para a questão de saúde, visitam familiares. Precisa entender essa dinâmica. Eu costumo dizer que todos os dias em Maceió, uma Arapiraca inteira, Maceió tem 1 milhão de habitantes, Arapiraca 250 mil, uma Arapiraca inteira sai de casa para trabalhar dentro de Maceió. Não, o Benedito Bento só. Só da parte alta para a parte baixa. Só o Benedito Bento é o Arapiraca. É o Arapiraca inteira. Por que isso? Porque hoje nós temos, de acordo com o CAGED, dados de dezembro, 220 mil pessoas com emprego formal. A informalidade é alta, muita gente tem um autônomo por conta própria. A taxa de ocupação em Maceió bate os 300 mil maceioenses. Fora quem estuda, quem faz as suas atividades de lazer, precisa se locomover. Todos os dias, às 7 horas da manhã, para ir para a escola, para o trabalho, a gente tem essa Arapiraca que eu falo, da parte alta para a parte baixa. Mas, por exemplo, quem mora no Benedito Bentes e trabalha aqui no Fernão Velho, falamos no bloco passado, eu falei no bloco anterior, até o nosso querido Raimundo citou também. Tá ligado, inclusive ele falou, pastor, todo mundo fala do Benedito, do complexo Benedito Bentes, mas nós não temos um complexo chamado Cidade Universitária, que pega Gamalins, Inocop, Forene, Cruzeiro, tudo. Veja, Cidade Universitária, ela é grande. Santos Dumont do outro lado. Perfeito. Então, essa dificuldade do transporte. Isso. E a micromobilidade, como falamos, quem está no Benedito Bentes para vir para o Fernão Velho, ou quem está no Clima Bom para ir lá para o Benedito Bentes, a gente precisa da Santa Você Amélia, falou aqui sobre Douro, a questão da lotação chegando em Fernão Velho para facilitar, para pegar o VLT. Facilitar. Então, o que é que o próximo prefeito de Maceió precisa fazer? Entender essa dinâmica urbana com essa pesquisa matriz origem e destino, a gente chama pesquisa OD. Foi feita em Maceió em 2014. Tem 6 anos que não é feita. Primeiro passo, pesquisa matriz origem e destino. Entender qual é a dinâmica da cidade. As pessoas, qual a motivação delas saírem de casa, qual horário elas saírem de casa. A Alma Viva, do Instituto Industrial ali naquela região de Salvador Lira, fizeram uma coisa fantástica. Estão contratando cada vez mais pessoas que moram ali perto, que vão de bicicleta. Bicicleta é um transporte ativo. A pessoa que faz bicicleta, ela já faz o exercício físico, não polui, é sustentável. E tem outros fatores. O empregador que dá o vale transporte para o cidadão, se ele estimula que a pessoa more perto do trabalho, ele já economiza no vale transporte. Imagina uma empresa que tem 100, 500 funcionários e economiza o vale transporte. Vou dar aqui um exemplo. O Raimundo Medeiros falou semana passada que quem sai aqui de Bebedouro para o Estaque, pega um ônibus aqui, desce no Atacadão e tem que pegar outro ônibus para ir para o Benedito Bentes ou ir para o Estaque Gomes. Então, veja, o trabalhador aguenta, ou vice-versa, não tem uma rotação, uma lotação direta. Nada. O transporte alternativo. Rotação de ônibus, lá e cá, vice-versa. Mas lotação não existe, porque lotação é uma coisa e a rota é outra. A rota é outra. Mas só então, tem 1.700 pontos de ônibus, tem 134 rotas. A gente precisa mudar as nossas rotas. Goiânia, eu acho que foi Goiânia, em Goiás, capital de Goiás, que começou a fazer uma concessão para micro-ônibus. Por quê?
micro-ônibus via aplicativo, você está numa região tal, o micro-ônibus que estiver passando pega você, e aí as rotas são dinâmicas. Com os dados dessas rotas dinâmicas, eles estão fazendo um novo edital para atender a sociedade. Outro ponto, problema... Marechal aqui, os ônibus grandes agora são micros. Para atender a demanda, porque quem vai ali da Barra Nova, na Massagueira, até o centro da cidade, para o Francês, não precisa de um ônibus grande, tem que ser micro. O que chama-se isso? Inteligência comercial. Falamos de gestão o dia todo aqui. O governo precisa ter inteligência comercial para fazer o principal, atender ao cidadão. Porque o cidadão, na verdade, ele é consumidor. Ele consome o serviço público, o serviço do transporte coletivo, todos os tipos de serviços. Se a gente pensar nas pessoas que pagam a conta, aí a gente resolve o problema. Resolver problema de gente é a grande missão do próximo prefeito. Por isso que você foi provocado pelo presidente nacional em resolver problema de gente. Exato. O que aconteceu com a Avante em Alagoas? Pois é, pastor Luiz Hamilton. Aproveitei, resolver problema de gente, porque se resolve através de quê? De uma questão política. Isso. Onde a política ela apresenta o quê? Fórmulas como resoluções. Uma coisa é eleição, outra coisa é política. Eleição acontece ano par, lá em outubro. Política todo dia. O que a gente está fazendo aqui é política. O que Fabrício e Raimundo, ao ligar, ao mandar mensagem na rede social, fizeram é política. É discutir, é exigir direito. O que é que aconteceu com a Avante? A Avante é um partido que existe até recente, era PT do B, teve a migração, entenderam a perspectiva de renovação política no Brasil. O deputado Luiz Tibé, deputado mineiro, deputado federal, ele é um amigo que fiz em Brasília há alguns anos, já havia feito convite, e eu disse, não, Tibé, no momento certo, eu disse muito, Eclesiastes, está na Bíblia, capítulo 3, versículo 1, há tempo para tudo, abaixo do céu e acima da terra, todo propósito, tempo para plantar, tempo para colher, para nascer, para morrer, e o tempo amadureceu e chegou. Segura aí, segura no amadurecer, a banana não vai cair, nenhuma fruta vai cair, essa árvore é boa, o tronco é bom, raízes profundas e alimentadas pela substância da vida, que é a natureza. E a própria natureza, ela escolhe. Jesus disse, se não dá fruto, corta. Isso. Então, às vezes você poda uma boa árvore para ela vir mais frondosa. Vamos lá. Bom dia. Alô, bom dia. Com quem estou falando? É o Raimundo Medeiros. Tudo bem, meu amigo? Essa voz é inconfundível. Tudo bem, Raimundo? E aí, tudo bem? Estou aqui ouvindo aí o programa. Muito bom, as colocações. Parabéns aí ao doutor aí. É o doutor Ricardinho, é o Ricardinho Santa Rita. Gravação Obrigado, do irmão. transporte, tá uma conversa muito boa, dentro do que realmente é. Então, parabéns, doutor, aí pelo seu esclarecimento, inclusive técnico, né? Eu conheço mais da prática, né? E dizendo sempre que Maceió precisa muita coisa para melhorar o transporte coletivo em nossa cidade, né? É um transporte que não oferece as mínimas condições de transportar humanos, né? Só uma correção, pastor, eu falei 30 anos, que a frota é o mesmo número, né? Sim. Deve entrar nesses 30 anos, talvez aos ônibus novos, né? É o mesmo número Ou seja, se mudou alguns ônibus, o senhor está corrigindo que a quantidade da frota é a mesma. São 600, Raimundo, me corrija, por favor, 600, 650? 600 e vai por aí, 640 e pouco. Exatamente isso. Que a CNPP anuncia, né? Isso. Que na verdade, doutor, mas sabendo que não roda isso, não circula diariamente dentro da cidade de Maceió. Principalmente nesse período de férias, é o caos. Isso. A gente mora aqui no Novo Jardim, como o pastor falou aí, que eu até falei que existe outros complexos hoje habitacional, porque aqui é grande. Hoje aqui eu sou do estádio das antigas, do estádio como se isso era. É o estádio Pinocó. Hoje nós crescemos aqui mais de 20 mil residências. Mais de 20 mil residências que dá um crescimento enorme. E a cidade de Maceió está tendo que crescer para cá. E o transporte de Maceió é praticamente os mesmos. Então, assim, amanhã a gente vai estar aí para conversar mais detalhes sobre a questão vamos dizer assim, do funcionamento diário do transporte. É péssimo, a passagem caríssima, o IPK muito caro, um dos mais caros do país, então nós não podemos aceitar. Então, só para não mostrar que vocês que amanhã vou estar aí. Então, nesse caso, o Raimundo, nesses 30 anos, como sua experiência aposentou como motorista, nesse caso, se teve alguma
algum acréscimo de novos ônibus, foi muito pouco para 30 anos. E a quantidade da frota é a mesma. Se teve algum investimento, se teve mais ampliação na frota, foi muito pouco, é o mínimo. Como o doutor falou, aí na nossa gíria do dia a dia, da prática, a gente chama encarroçar os carros. O que ele falou logo no início, a questão do chassi vai para a parte, lá eles colocam outra carroceria, aí apresenta como carro novo. Não é um carro novo. A suspensão toda é comprometida, é uma coisa absurda o que eles fazem no povo. Aí chega com aquela carroceria nova, infelizmente a população não tem conhecimento, e embora como que seja. O Ricardinho vai falar com o senhor. São carros que vêm substituir lá das velhas que estão aí há muitos anos. Exatamente. Então, isso não podemos mais aceitar esse tipo de coisa na cidade de Maceió. Mas parabéns aí o entrevistado. Também concordo plenamente que o transporte é um transporte em massa, o VLT hoje nas grandes cidades não funciona. Né? Maceió precisa estruturar a questão de terminais de transbordo, terminais para que melhore. E em relação ao bebedouro que eu falei, nós precisamos de linha que sai daqui da nossa região, está aqui no Jardim aqui a dentro, pelo menos até a colina do Eucalipto. Quem trabalha nessa região está fazendo quatro passagens por dia. 4 passagens por dia. Nessa região aqui ou lá. Parabéns, Vai vir pra cá. amanhã estaremos aí, se Deus quiser. Vai vir com o doutor Gabriel? Doutor Gabriel vai comigo, sim. Ótimo. Muito obrigado pela participação. Mas o Ricardinho Santa Rita vai dar uma palavra para o senhor. Só para complementar, Raimundo, grato, e vou marcar com o pastor Luiz Hamilton da gente se encontrar e trocar uma ideia, que eu preciso muito ouvi-lo também. Há 30 anos, eu tenho 34 anos de idade, faço 35, com muita fé em Deus esse ano. Maceió tinha 450 mil habitantes quando eu nasci. A gente tem 204 anos, ou seja, a gente tinha 400 mil habitantes há 30 anos. Hoje a gente tem mais de 1 milhão. Então a população aumentou. Só Maceió. Só Maceió. A população aumentou 2,5 vezes e a frota de ônibus não aumentou praticamente nada. Pois é, doutor, não atrapalhando o senhor para falar. Por favor. Eu vou deixar até que não uma pergunta para o senhor, porque eu, na verdade, eu não sei, na realidade, tecnicamente, se é o que eu vou lhe perguntar. Por favor. Qual seria a quantidade de ônibus proporcional à população de Maceió hoje, que passa de 1 milhão de habitantes? Tecnicamente falando, é o seguinte, essa pesquisa matriz origem e destino, como eu falei há pouco, ela vai mapear, porque nem somente o ônibus será o transporte de massa da sociedade. A gente pode aumentar linhas de VLT, como a gente até falei aqui da história do transbordo, né? Dessa região aqui da parte alta e até o VLT. E também da micromobilidade interna nos bairros. A gente pode usar o transporte alternativo, né, que são as vans, ou micro-ônibus, para que as pessoas possam se movimentar, por exemplo, essa parte alta dentro da cidade universitária, dentro do Benedito Bentes e outras regiões, como lá eu falei, Trapiche Centro, a pessoa anda 2 km e paga menos valor de passagem de quem desce do Eustáquio para o centro. Então a gente tem que pensar através de um planejamento estratégico, entendendo a motivação das pessoas saindo de casa, qual é o trajeto que as pessoas fazem comumente todos os dias, para dizer quantos ônibus são precisos. Pode ser até que a gente tenha menos ônibus, se a gente resolver o problema de transbordo, integração e modal do transporte. Muito obrigado, Raimundo. Amanhã estaremos aqui com o advogado Gabriel. Obrigado. E é bênção. Falou muita coisa. Obrigado. Obrigado, Raimundo. Painel Alagoas. Como é que você enxerga hoje esse formato do painel aqui na Rádio Algones? Não, é excelente, porque você dá primeiro voz à sociedade. A rádio chama-se A Voz. As pessoas precisam de voz. Eu tenho um jargão que eu falo, que eu já achava que era de outra pessoa, mas disseram que é meu. Nunca perca a capacidade de se indignar. Então, que as pessoas estejam indignadas com qualquer coisa a qualquer momento. A gente precisa tornar a sociedade ativa. A transformação social não acontece se as pessoas não tiverem direito à voz. E o melhor espaço para isso são duas instituições que eu acredito muito: a família e a igreja. Por que a família primeiro? Porque a família é a grande instituição. Sem família não há igreja, não há governo, não há a justiça, não há nada. A família, ao sentar na mesa, a simbologia do partir o pão, em que cada um tem um pedaço, a gente cria o diálogo. Eu fui criado, o seu Ricardo, Dona Vani, meus pais, sou eu, Ricardinho, meu irmão Rodrigo, conversando tudo na mesa. Meus pais sempre deram a gente voz e vez para falar, opinar. E quando a gente estava errado, dizer: filho, olha, não é assim, é assado, não é por aí, vem por aqui. E a igreja por quê? Porque os líderes religiosos pregam uma palavra que é justamente a voz. Eu que sou cristão, respeito quem não é, mas cada um tem seu Deus. E quem tem Deus tem uma paz de espírito maior.
e a gente se comunica diretamente com ele. Eu falo com ele todos os dias, todos os momentos, e eu sei que ele está do meu lado. Então, esse diálogo que a gente tem com Cristo, eu sei porque a minha fé tem feito acontecer. Eu estou aqui hoje por causa dele. Então, a gente precisa fazer isso com a rádio. E fazer o bem, né? Fazer o bem que volta sempre. Graças Avante! Que surpresa foi essa? Nem seu pai tomou um susto, porque o presidente veio. Meu pai é secretário-geral do MDB há 30 anos, foi presidente da Então, enfim, ele toca um outro partido. Eu saí do MDB há um tempo, já tem 2 anos. E aí meu pai... Carreira solo. Exato, eu não estava afiliado a partido político, vem fazendo um trabalho de conscientização política, faço parte do movimento de renovação. E aí o Avante é um partido novo que comprou, né, adquiriu um serviço de uma ferramenta de inteligência artificial que mapeia pessoas. Por exemplo, hoje, com a live no Facebook e no Instagram, a ferramenta está vendo. O que a gente está falando, quem está falando o quê, quais são as pautas das cidades. Maceió, saneamento, emprego, saúde e mobilidade urbana. Vim falar aqui de mobilidade, por exemplo. São as 4 pautas. Quem são as pessoas que falam isso? E o presidente do partido, o deputado federal Luiz Tiber, um bom mineiro, hoje procurador-geral da Câmara dos Deputados, identificou perfis no Brasil para lançar nas campanhas municipais desse ano nas principais cidades do Brasil. Ele queria lançar em 9 capitais e descobriu 6, 7 pessoas. E dessas 7 pessoas, eu fui um deles. Né? Foram 6, mas ele queria restringir isso. E disse, esse cara aqui eu conheço. Esse cara tem uma relação analisada comigo. Eu trabalhei em diversos ministérios do governo federal. Auxiliei ele na gestão das emendas que ele fez, das intervenções para as cidades de Minas Gerais, que ele trabalha muito por Minas pela base política dele. E ele falou, conheço o Ricardinho. Em agosto ele tomou um avião, veio e disse, vou passar 5 horas em Maceió, bate e volta, preciso conversar com você. Tive uma conversa, ele me convidou para dialogar sobre o Qualifica Avante, que é um projeto de uma ferramenta de inteligência artificial junto com uma plataforma de ensino à distância, que a gente vai, todo filiado do Avante, que é candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, vai se qualificar. A gente vai dar uma aula sobre o que é que o vereador faz. Porque não adianta o cara ir para a rua prometer que vai fazer o que o vereador não pode fazer. O que é que um prefeito faz? Não adianta o prefeito chegar e vai dizer, olha, a pergunta do Raimundo foi a mais inteligente possível. Será que a gente precisa de mais ou de menos ônibus? Isso é tecnicamente. Então o prefeito ele tem que fazer o planejamento estratégico urbano com a sociedade, participativo, tem que ser democrático, mas com a área técnica, para que a gente possa... A política ela tem que existir, isso é fato. Mas existe, o técnico ele é envolvido com a política, é envolvido com o técnico. Quando eu coloco pessoas só políticas, qualquer gestão ela é limitada. Mas quando a política ela tem a inteligência de colocar pessoas dentro da sua área, ou às vezes fora, por exemplo, o Nonô é advogado, mas não é médico, mas é um gestor de mãos cheias. Tem médicos que não tem condições. Eu não tenho relação política partidária nem com o prefeito Rui Palmeira, nem com o governador Renan Filho. Conheço os dois, são até pessoas que eu tenho relação de infância. Minha mesma geração, eles um pouco de idade a mais que eu. Só que José Tomás de Nonô, eu vou colocar no município. E vou dizer o nosso querido Santoro, secretário de Fazenda do Estado. São 2 grandes técnicos com perfil político. Na verdade, o Nonô é um político com perfil técnico, o Santoro técnico com perfil político. O que importa é resolver problema. Ele pegou a secretaria do município da saúde, veja, porque tem que ser... Não, ele pegou... O Rui teve vários problemas com a secretaria de saúde. Passaram vários nomes e não resolveram. Isso. Convidou o Nonô, o velho cacique, cabelinho branco, eu entrevistei lá na TV, Pai do Alagoas. Uma figura. Só, olha, pastor, eu não vim aqui falar de prefeitura, vim falar sobre a secretaria. Ele, quando eu dava uma alfinetada, ele, pense um capa deslizante ali. Mais sabedoria de um homem de cabelo branco. Mas demonstrou como advogado, tem alguns problemas, porque é ser humano, mas levantou a saúde. É o bom senso. E está deixando um legado, por exemplo, aquele prédio Jaciobá, que seria a Câmara. Seria a Câmara. Isso. O Hotel Jaciobá, a secretaria. E votou uma paisagem do mar. Isso. Então, a sala dele. Então, gastou, mas investiu. Ele não gastou, investiu. Agora, existem situações dentro de uma complexidade, Estado, município, federal, colocar pessoas políticas por acordos políticos. Por exemplo, Bolsonaro, em algumas coisas ele acertou, em outras não. Mas ele
ele não deixou a influência da indicação de partidos. Esse presidente seu, ele é procurador da Câmara Federal. Diga a ele que um radinho lá, caixinha de fósforo, mandou uma pergunta para ele. Por que os deputados cassados recebem ainda da Câmara Federal? Muito bom. Vou transmitir a pergunta e farei ele responder e trazer aqui. Eu vou trazer de volta a resposta. Ótimo. Por que os deputados federais cassados pela Justiça, comprovados pela Justiça, ainda recebem seus salários? Que isso é uma falta de dignidade, falta de respeito ao trabalhador. Depois de ter aprovado a reforma da Previdência, a gente não pode cortar benefício. Sobre a questão da Prefeitura de Maceió, da gestão pública... Só tenho 5 minutos. Então vamos lá, para finalizar, só uma última proposta que o Ricardinho acredita, eu acredito. Sobre gestão pública, essa história do mix entre ser técnico e político. Eu fui secretário nacional de irrigação, foi o meu último cargo público que eu ocupei lá no Ministério da Integração, que hoje é o Desenvolvimento Regional em Brasília. Eu havia saído do Ministério da Agricultura, o ministro Helder Barbalho me conheceu na agricultura e fez o convite para essa atividade. Eu, quando secretário nacional de irrigação, entregamos o Plano Nacional de Irrigação. Nenhum outro técnico da área tinha feito isso. A gente entregou um Atlas junto com a FAO, que é da ONU, e o ICA da OEA. Estou até com o convite do ICA para ir para Buenos Aires esse mês, para a posse dos embaixadores do ICA na América Latina. Por quê? Porque o Plano Nacional de Irrigação mostrou os 6 milhões de áreas agricultáveis que o Brasil tem com água, com energia, com escoamento de produção, com mão de obra, com capacidade técnica de produzir. Ou seja, é melhorar a produtividade e gerar emprego no campo. Eu, formado em administração, não era especialista na área, eu fui o quê? Gestor. Juntei pessoas e construímos no diálogo isso. Que fiz eu, quando secretário nacional de irrigação, lá em Brasília eu tinha cargos comissionados. Eu fiz uma seleção de currículos e metade dos cargos comissionados, na verdade era mais, 80% dos cargos comissionados eram técnicos, porque eu não era técnico. 20% eu fiz através das indicações, dos pedidos e, em geral, pessoas que eram do quadro e algumas pessoas que vieram trabalhar conosco pela confiança. Eu acredito que gestão pública, prefeito, governador, presidente, se a gente fizer um recrutamento e seleção de talentos, acredito que 50% dos cargos comissionados sendo ofertados no recrutamento da empresa de recursos humanos, de RH, a gente consegue melhorar a produtividade da gestão pública. Isso é uma crença minha, eu vou querer levar isso no debate da Prefeitura de Maceió. Última pergunta, tendo ainda 7 minutos. Em 3 minutos você foi rápido, hein? Vamos lá. O propósito do Avante é encabeçar uma candidatura à Prefeitura de Maceió. Mas, dentro desse contexto, pode haver uma aliança. Sim. E Ricardinho vai para vice. Você, como vice, estaria olhando como um servidor público municipal, porque nunca vi ser massa de manobra de perseguição. E como você estaria olhando a saúde de Maceió? Vamos lá, o Avante me colocou na condição de pré-candidato a prefeito com um simples objetivo: vamos discutir Maceió, debater, discutir sobre os problemas e os encaminhamentos. Isso eu já faço. Até julho eu sou pré-candidato. Em agosto me tornarei candidato, sendo oficializado ou não. Em princípio, a prefeito, para a gente poder estimular o debate. Qualquer conjunção vai ser daqui para frente. Eu não tenho dificuldade de dialogar com ninguém. Eu não tenho inimigo. Tem humildade de ser um vice. Não tenho inimigo, não tenho adversário, não tenho concorrente. Eu disputei uma eleição em 2012, a vice-prefeita de Jiquiá da Praia, contra o atual Marcelo Beltrão, deputado estadual Marcelo Beltrão. Hoje, um dos grandes amigos meus. Só perguntar para o Marcelo a relação que a gente tem. Eu não tenho problema nenhum com nenhum candidato, mas problema de Maceió na gestão, serviço público, servidor público. A gente tem que pensar, porque tem muita gente se aposentando. Eu, o Ricardinho, sou filho da dona Vani, que acabou de passar 38 anos na Prefeitura de Maceió, aposentou-se há um mês. O serviço público precisa ser olhado com outros olhos, porque eu sou fruto de uma servidora pública. Então essa atenção, esse carinho... Quer ver um respeito, um agente social. Não tem prefeito que consegue resolver o problema do cidadão sem ter no meio termo um cidadão que é o servidor público. Que é cidadão? Ele é servidor público e é usuário do serviço público. Agora, o grande problema da saúde de Maceió, como você falou, o nosso Zé Tomás Junô começou a fazer isso. A gente tem em Maceió um orçamento de 2,5 bilhões da prefeitura, vai para 2,6, 2,7. Só de saúde a gente gasta 800 milhões de reais em Maceió.
Aí vamos fazer uma comparação. O orçamento da prefeitura da Arapiraca todinha é 800 milhões. Então a saúde de Maceió consome praticamente o que a Arapiraca inteiro consome. Saúde não é problema de dinheiro, apesar de ser um saco sem fim, mas é problema de gestão. E eu acredito que utilizar bom senso para poder operacionalizar o atendimento de cirurgia letiva, de exame, tentar fazer uma parceria público-privada com a rede privada. Por exemplo, clínica, eu tenho um grande amigo que tem tomógrafo e raio-x. Ele trabalha das 6 da manhã às 18 horas. Mas das 18 às 6 ele fica fechado com guarda lá. Se a gente fizer uma parceria para poder, a preço de custo, qual é a tabela SUS? Aí ele paga a tabela SUS e conseguir acelerar essa fila de demanda reprimida de raio-x. Um outro ponto, você hoje quer marcar um oftalmologista, por exemplo, hoje 13 de janeiro, só tem para o dia 10 de fevereiro, não sei nem que se é dia de semana. Dia 10 de fevereiro, você não sentiu, você estava com um problema, você teve que arrumar o dinheiro com a família, pagou e foi para o privado. As pessoas vão para a saúde particular porque a pública demora a atender. No dia 10 de fevereiro, às 8 da manhã era a sua consulta. Você não vai, porque você já resolveu o seu problema. E aí o absenteísmo, no caso, que é as pessoas marcarem a consulta e não irem, porque ela teve que resolver o problema, muitas vezes a dor, é um dos grandes custos da saúde pública, porque o médico está lá para atender 20, 30 pessoas de consulta, atende 10, muitos não vão. Existe uma empresa de software... Mas falta estímulo para eu, como usuário, a população, acreditar nesse serviço público. Pois é. Mas aí uma empresa de software, ela implantou um sistema que quer colocar em Alagoas, que é o quê? Você vai ser cadastrado com o seu celular lá. Então lá pro dia 10, aí, quando é dia 8, dia 9, Luiz, você tem uma consulta dia tal, tal, tal. Está confirmado? Está confirmado. Se você não responder 2 vezes, ou se você disser, não está, já fiz, ele já corta você e a fila, não tem muita gente na fila, diminui. Já diminui. Eles dizem que de 3 a 6 meses eles conseguem zerar a fila. Uma das grandes empresas de Alagoas, que vai crescer muito, é chamada Zero Time, é tempo zero. É zerar a fila de atendimento no serviço de saúde em consulta. E isso não é só consulta não, porque o médico encaminha. Ele encaminha para o raio-x, ele encaminha para uma cirurgia. Também tentar agilizar esse serviço de raio-x e cirurgia. Quanto custa isso? A gente tem dinheiro, porque já gasta muito. Maceió gasta 800 milhões de reais por ano por saúde. Custa a gestão. Aproveitando a gestão, é uma bandeira que eu defendo desde 2013. É a creche noturna. Isso. Nós temos servidores, já existem, concursados. Exato. É só incentivá-los. Quem quer ir para a creche noturna? Porque tem muitos trabalhadores que trabalham na madrugada. Deixar seu filho, seu neto aonde? Isso. Aquele que faz o bico na madrugada, deixar seu filho aonde? Então, é uma forma de incentivo. Por que o Avante não levanta essa bandeira da creche noturna? Exatamente, o mês conversamos isso e eu conversei com especialistas, eles dizem o seguinte, a gente precisa fazer justamente uma pesquisa, um apanhado, junto com o Ministério do Trabalho. Você esteve aqui no mês passado e eu falei sobre esse tema. O Ministério do Trabalho, ele sabe quais são, porque como é que eu sei quem trabalha à noite? Quem trabalha com adicional noturno. Então, isso simples, é o Ministério do Trabalho, CAGED, ele puxa, ele sabe. Então, quem trabalha à noite, aonde trabalha? 2 minutos. Eu sei onde está o estabelecimento comercial que ele trabalha. Então, a gente tentar mapear para territorializar aonde a creche noturna. Aí é uma coisa muito simples, que a professora que conversou comigo disse, não precisa construir nada, a gente já tem escola em todos os bairros de Maceió. Isso sabe o que é, pastor Luiz Hamilton? É uma gestão voltada para atender as necessidades das pessoas. É cuidar de gente, é entender qual é a dor do ser humano. Se uma mãe de família que está acabando o seu processo de licença maternidade precisa voltar para o trabalho para pagar as contas de casa, para pagar a saúde, a alimentação, para pagar o aluguel, para pagar as contas dela e do filho ou da filha, ela precisa trabalhar. E aí, se ela trabalha à noite, no supermercado, no hotel, a gente tem um turismo como... Ou cuidar do idoso na madrugada. Do idoso, eu tenho amigos que são enfermeiros, fisioterapeutas, que passam o tratamento... Mas aí o filho, é onde eu defendo, porque hoje já existe curso, né, para o cuidado para o idoso. Isso. Então, ter uma situação dentro do município, isso, por exemplo, a creche noturna, porque aquela pessoa que vai cuidar do idoso rico ou importante ou simples, que vai os filhos juntarem para pagar aquela situação da madrugada, mas ele tem, ou ela, para colocar seu filho na creche. Meu último minuto, a Cláudia Costin é uma das maiores especialistas em educação do mundo, brasileira, acho que ela é carioca, ela é da FGV do Rio de Janeiro.
E ela acha que nas zonas periféricas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, a solução da educação é uma solução da Índia. A Índia é pobre, mas eles têm educação. São as mães crecheiras, na própria comunidade, mães que saem para trabalhar e uma mãe que é desempregada cuida das crianças. Mas o que ela precisa fazer? Ser capacitada para dar um tratamento pedagógico para essas crianças na primeira infância, que é até 3 anos de idade. Então não é impossível essa creche noturna. Não é impossível. A nossa mente é brilhante. Você teve uma ideia genial que a gente tem que abraçar e pensar em adotar. Que o Avante, eu estou no Levanta PROS, essa bandeira. mas levanta essa bandeira. Eu vou falar com a deputada federal Grace Elias, que é de Minas Gerais. Ela trabalha muito a pauta da educação, para que ela levante essa bandeira. Inclusive, se puder, ela vir aqui para fazer uma reunião na Assembleia ou na Câmara Municipal. E a gente sobre entrevista esse projeto. aqui. Maravilha. Porque eu acho que a gente só se preocupa durante o dia e à noite. Exatamente. As pessoas têm trabalho à noite. Existe adicional noturno para isso. Muito bem. Uma entrevista inteligente e dinâmica com o Ricardinho Santa Rita, presidente do Diretório Estadual do Avante aqui no estado de Alagoas, e foi a convenção, de uma forma educada, com vários pré-candidatos, com outros presidentes de diretórios de outros partidos, honrando este jovem que tem futuro. Pode não embarcar agora como cabeça, mas pode embarcar como um vice e é humilde para isso. Há um nome que destaque. Ou na próxima, aí sim, vem com mais fortaleza. Mas, como ele disse, tudo tem seu tempo. Eu achei muito interessante que ele usou o provérbio de Salomão. Que Deus abençoe. Termina agora o Painel Alagoas. Amanhã vai pegar fogo sobre passagem de ônibus. Não vamos esquecer com o Raimundo, com o doutor Gabriel, e Deus seja louvado. Nesse momento, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Acredite, quem capacita é Deus. Aqueles que se deixam ser capacitados por Ele. Quando você não deixa, você jamais estará preparado para o crescimento. Quando você está preparado para o crescimento, porque você deixou-se ser capacitado por Ele. A capacidade vem do alto. Eu não sei, eu aprendo. Eu aprendo, eu ensino. Se eu ensino, eu torno-se mestre e com discípulos. Que Deus te abençoe. Seja um discipulador em todas as áreas da sua vida. E acredite, é tempo de crescer, é o nosso lema aqui na Rádio A Voz. Dia 15, estaremos completando agora, dia 15, faltam 2 dias, 9 meses de gestão. A criança já está chorando, a criança já está nascendo. E aguarde novidades na Rádio A Voz. 2020, novidades boas na Rádio A Voz. Muito obrigado, Ricardinho.